Já comecei a gravar, tá, pessoal? Já está gravando, não esqueci. Então, bom dia novamente a todos, sejam bem-vindos novamente de volta outra vez, tá? Eu acho que na aula passada eu expliquei para vocês a respeito da nova etapa que nós estamos aqui na Microcamp, que é a possibilidade de poder receber vocês aqui, com o objetivo de vocês poderem fazer trabalhos, de vocês assistirem aulas de reposição, tá? Que no máximo, o limite máximo de aluno por turma é 4 alunos, tá? Outra coisa que eu gostaria de informar é que assim que as aulas forem autorizadas para que a gente volte, uma regra será estabelecida, tá? Não vai poder ter mais de 10 alunos numa turma, ok? Isso quer dizer que, como vocês aí são, graças a Deus, são bastante alunos, gira em torno de 18 a 20 alunos, tá? Isso quer dizer que vocês, de certeza, vai ter que ser dividido, ou seja, um fica numa turma, outro fica em outra, tá? Então, já posso adiantar isso daí para vocês. Ok? Professor, Oi, Paula. a gente falar com quem para ver essas questões de trabalho e tudo mais para Microcamp? Fala comigo, aí eu agendo com o pedagógico um dia direitinho, porque o pedagógico tem que estar ciente da vinda de vocês, tá? Porque não pode, imagine, por exemplo, é só vir, não, tem que avisar para a gente ver aqui a disponibilidade de horário, para não acontecer de chegar aqui um monte de alunos, por exemplo, e extrapole a quantidade de 4 alunos por sala, né? Então fala Já tá comigo. valendo, né? Já está valendo. Isso aí eu vejo com o pedagógico, tá? E a gente agenda um horário aí, porque tudo tem que estar programado aqui assim que você, por exemplo, que você vem, aí a sala é higienizada, passado álcool, passado um monte de coisa aí. Quando você sair, aí vem as meninas da limpeza e limpa novamente para o próximo aluno. Então, tudo tem que estar bem informado e todo mundo ciente e sabendo que vocês vêm, entendeu? Para não extrapolar a quantidade. Professor, Oi, Felipe. como vai ser a turma dividida? Vai ser o mesmo horário ou vai ser em horários diferentes? Eu não sei, Felipe, ainda, tá? Não me passaram para mim a respeito disso. Eu sei que vai ser dividido porque o limite máximo vai ser 10. Agora, eu não sei se já foi falado, por exemplo, no laboratório de notebooks, são 15 notebooks, né? Porque não vai poder dividir mais computador por enquanto, né? Eu não sei se aqui no laboratório de notebooks vai permanecer a mesma quantidade ou vai ser os mesmos 10 ou pode ficar 15, não sei, vai ter que ver aí. Mas vai ser dividido, de certeza. Agora eu não sei como é que vai ficar, se vai ser em outro horário, se vai ser com outro professor, isso aí eu não sei ainda, tá? Ô, professor, e será que vai ser assim, as 2 horas presenciais ou vai ter alguma hora de aula à distância? Não, vai ser, como vai ser 10 alunos por turma, tá? Vai ser as 2 horas, só que vai ter um detalhe. Aliás, eu acho que vai diminuir um pouquinho a quantidade, porque não vai ter intervalo, tá? Não vai poder ter intervalo, vai ser tirado direto, certo? Aí, com isso, como não vai ter intervalo, porque não vai poder estar um monte de alunos circulando ali nos corredores, então, dessa forma, eu creio que vai diminuir aí um pouquinho a quantidade de horas. Mas vamos ver, viu? Eu ia falar outra coisa, não me recordo, mas tudo bem. Pessoal, vamos lá, né? Então, eu vou compartilhar aqui os slides. Ainda na aula eu vou explicar como é que vai funcionar a prova para vocês. Mas vamos terminar aquilo que ficou para ser terminado, que é exatamente a questão da MEI, né? A gente explicar para vocês de MEI. Eu acho que assim, eu já venho explicando, falando, comentando com vocês sobre a MEI, né, que é o microempreendedor individual, desde o início do módulo. Tá? Desde o início do módulo que eu venho falando a respeito da MEI. Então, a MEI, que é o microempreendedor individual, foi uma modalidade de empresa
que o governo criou com o objetivo de desburocratizar exatamente a criação de empresas. Porque, assim, a MEI, que é microempreendedor individual, é uma modalidade. Mas existem outras modalidades, por exemplo, de empresas, como, por exemplo, o ME, existe o limitada, que é aquele, quando vocês verem uma empresa com LTDA na frente, por exemplo, limitada, aí já vem EIL, vem, por exemplo, SA. Então, existem algumas classificações de empresas, tá? Uma empresa, ela é classificada, pessoal, de acordo com o seu faturamento. Exatamente, Josias. A classificação da empresa, ela é feita através do que a empresa produz. Por exemplo, a MEI, ela é para os microempreendedores individuais, ou seja, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, tá? Para se manter. Mas pode ser, por exemplo, um mercadinho, pode ser um restaurante, pode ser, por exemplo, uma lanchonete, uma pizzaria. Pode ser, porque é uma MEI, né? E o que classifica MEI? Primeiro, geralmente está vinculada a um trabalho familiar, mas que a regra é que o faturamento anual dessa empresa não ultrapasse R$81 mil por ano, por exemplo. Tá? Então, não se pode ultrapassar R$81 mil por ano. Dá mais ou menos aí um faturamento de R$6.750 por mês. Então, se você tiver uma média de R$6.750 por mês de faturamento bruto, tá? Que somando não ultrapasse os R$81 mil, você está dentro de uma MEI, ou seja, você pode ser envolvido em uma MEI. E Oi, Felipe. Se o faturamento for maior que isso, tem tipo meio que uma MEI, só que sendo mais avançada? Não tem. Se você, por exemplo, criou uma MEI e você faturou mais de R$81 mil, aliás, se você faturar até R$81 mil, você praticamente não vai pagar imposto. Não vai ter imposto, não vai ter tributação. Tá? Agora, se você passar dos 81 mil, aí você vai ser tributado, você vai pagar imposto porque você excedeu aquele limite de R$81 mil. E havendo até a possibilidade de você passar da classificação de MEI, por exemplo, para a ME, porque a ME, ela vai, se não me falha a memória, 2 milhões ou 2 milhões e meio de reais por ano. Tá? Professor. Oi. Entendi. Então, E eu sou obrigada a pagar? pessoal, olha só, sabemos que nós não somos obrigados a nada, Cauã. Porém, acontece o seguinte, se você vai abrir, por exemplo, um mercadinho aí no seu povoado, por exemplo, tá? Aí você vai dizer, é obrigado eu abrir uma MEI? Primeiro, se você não abrir uma MEI, você não consegue comprar os fornecedores. Por quê? Os fornecedores só vão vender para quem tiver uma empresa criada, que é exatamente com o valor de revenda. Você comprando, por exemplo, a um distribuidor, você consegue, por exemplo, comprar o produto com o valor abaixo. Aí você diz o seguinte, eu não vou não legalizar, eu vou vir comprar os produtos aqui na Rua do Sol. Só que você compra os produtos na Rua do Sol e ele não tem nota fiscal. Aí acontece que você vai para casa, chega no caminho, tem uma blitz, aí você vai lá, por exemplo, com 5 fardos de arroz, 10 caixas de óleo, não sei quantas caixas de sabonete, caixas de detergente, aí a fiscalização vai perguntar, cadê a nota fiscal desse produto? Primeiro que você não pode dizer que é para consumo próprio. Como é que você vai comprar para consumo próprio, por exemplo, 10 caixas de óleo? Não tem como. Tá? Aí o que vai acontecer? Você vai perder a sua mercadoria. O que você comprou à vista lá na Rua do Sol, você perde. Tá? Perde entre aspas, né? Porque os produtos vão ser levados, vão ser apreendidos, vai ser levado para a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda vai tributar, ou seja, vai criar a multa por você estar trafegando com um produto sem nota fiscal.
e vai também criar o imposto que você iria sonegar, ou seja, iria deixar de pagar. Aí, se você quiser pegar o produto de volta, você vai ter que pagar todos os impostos direitinho, entendeu? Aí, vale a pena, por exemplo? Eu vejo que não vale, entendeu? É obrigado? Não, mas se você não se legalizar, você vai estar trabalhando de forma ilegal. E a gente sabe, quando a gente trabalha de forma ilegal, nós podemos passar por alguns perrengues. É a mesma coisa, Cauane, de você ir de moto e ter uma blitz no meio do caminho. O que você tem que fazer? Pegar a estrada de chão, dar um arrodeio grande, ou esperar que a blitz saia do caminho para você passar. Não é viável. Tá? Então, nesse caso, é mais interessante que você possa fazer a legalização. Então, por exemplo, a Feira do Gado, né, que você colocou, isso também acontece na Feira do Gado. Exatamente, o GTA, já ia falando que é a guia de transporte animal. Então, se você for, por exemplo, você botar um boi em cima de um carro e for levar ele para outra cidade, se tiver na blitz e você não tiver o GTA, vai ser preso. Né? O boi vai ficar retido, você vai pagar multa, aquele negócio todo. Então, tem que ter uma GTA para que você possa trafegar com aquele boi. É a mesma coisa. Por exemplo, só para você ter uma ideia aí, teve um dia que eu ia na minha cidade e ia um carro um caminhãozinho pequeno da loja de imóveis. Tinha uma loja de imóveis que tem lá. E nisso, vinha também um carro da Secretaria da Fazenda. Quando o carro viu o caminhãozinho, já ligou o giroflex, mandou o caminhão parar, isso no centro da cidade, tá? Já mandou o caminhão parar e o motorista desceu, aí disse, não, o caminhão tá vazio. Aí ele disse, pois abre pra gente ver. E o motorista lá do caminhãozinho teve que abrir para mostrar que realmente não tinha nada, porque se tivesse trafegando móvel, mesmo que fosse para entrega, sem a nota fiscal, a mercadoria seria apreendida, teria multa para a empresa, aquele negócio todo. Aí vale a pena você trabalhar de forma ilegal? Não vale, né? E essa modalidade de MEI, ela veio exatamente para favorecer o microempreendedor, tá? Ele pode colocar, né? Pode colocar uma ideia. Felipe Agostinho não entrou, mas digamos o seguinte, Felipe Agostinho, lá no Lava Jato dele, quer oferecer o serviço de Lava Jato para a prefeitura, tá? Para a prefeitura, lavar os carros da prefeitura. O Felipe só pode fazer isso se o Lava Jato dele for legalizado, se tiver um CNPJ. Por que se tiver um CNPJ? Porque a prefeitura só pode fazer negócios, o governo em si, prefeitura, estado, federal, só pode fazer negócios com pessoas que emitam notas fiscais, porque são essas notas fiscais que vão comprovar que aquele dinheiro que saiu da prefeitura foi gasto para determinada coisa, tá? Então, o que acontece? Se ele quiser vender o serviço dele para a prefeitura, ele vai ter que ter um CNPJ. Se não tiver, não consegue vender, não pode vender, tá? Não pode vender. E se mesmo que aquele jeitinho político ele consiga vender mesmo assim, ele está fazendo uma coisa ilegal, porque a prefeitura tem que comprovar para onde sai cada realzinho. O prefeito vai ter que comprovar, esse real saiu para isso, esse real saiu para aquilo. E o meio é isso, é você criar uma empresa, mesmo, por exemplo, digamos, Cauane está vendendo produtos de beleza, ela pode criar uma MEI, tá? Ela pode criar uma MEI, claro, desde que o faturamento não ultrapasse R$81 mil por ano. Aí, quais são as outras vantagens, por exemplo, de criar uma MEI? Vamos colocar aí algumas ideias. Aí vem, quando você criar uma MEI, você vai poder vender para o governo, ou prestar um serviço para o governo, tá? Porque você vai ter o direito à emissão de notas fiscais. Além do mais, ainda vem o bem pessoal, tá? Ainda vem o bem pessoal. Vamos colocar aí um exemplo. Digamos que a Cauane está lá de moto, vendendo produtos de beleza em todos os povoados ali de Igaci, e se Deus o livre, tá? Cauane cai de moto e se machuca, tá? Cauane cai de moto e se machuca, por exemplo, quebra um braço. E agora, Cauane, como é que vai para
para pilotar uma moto para continuar vendendo. Quer dizer, as vendas da Cauane vão cair, porque ela não vai ter condições de vender, porque está machucada, ela vai ficar em casa. Se a Cauane criou uma MEI, por exemplo, valeu, Felipe. Se a Cauane criar uma MEI, ela está assegurada. Quer dizer, se machucou, não está tendo condições de exercer aquela determinada função lá, vai no INSS, que o INSS vai pagar a Cauane até um salário mínimo, até que a Cauane esteja pronta para voltar às atividades normais dela. Geralmente, quando botam um braço no gesso lá, são 3 meses, basicamente. Esses 3 meses... Oi, Cauane. Mas eu acho que daí eu vou ter que comprovar, né, como eu faço meu trabalho. E assim, será, professor, que não é muito grande essa quantia, não, dependendo da empresa, do tributo que tem que se pagar? Mas é o limite. Se você, por exemplo, durante o ano vender 40 mil, tem problema. Se você vender 50 mil, não tem problema. O que você não pode vender é mais de 81 mil reais. Entendeu? Por isso que esse valor de 81 mil reais muitas vezes está envolvido em um mercadinho, muitas vezes está envolvido, por exemplo, em uma padaria, porque muitas vezes um negócio pequeno, um negócio familiar, não chega a esse valor de 81 mil reais. Entendeu? Então não é só para aquela pessoa que vende no porta a porta, é um pequeno negócio também. Entendeu, Caramba? Aí, outro exemplo seria o seguinte. No caso, fala. No caso, qualquer negócio que não ultrapasse 80 mil, mercado, lanchonete, pode-se fazer uma MEI? Pode sim, claro que pode. A principal regra é não ultrapassar 81 mil reais. Tá? Outro exemplo bem fácil de você entender, digamos o seguinte, é que a vantagem, né? Digamos que a Cauane casou, um exemplo. Aí ela engravidou, quando ela tiver o grudelinho dela, ela vai passar 6 meses recebendo um auxílio, ou seja, um salário, né, do governo, que é o auxílio maternidade. Entendeu como é? Se você está trabalhando por conta própria e não contribui com o INSS, porque a MEI, quando você cria uma MEI, você está pagando o seu INSS. Entendeu? Então, lá na frente, quando você for se aposentar, é como se você tivesse trabalhado em uma empresa. Então, você contribuiu. Entendeu? Você contribuiu para o... Eu pensei que esse negócio de salário maternidade era para quem apenas tinha aquele registro de agricultor. Não é só isso não. Quem é que recebe o auxílio maternidade? Qualquer pessoa que tenha um vínculo empregatício na carteira, ou seja, qualquer mulher, né, que tenha a carteira assinada, quando ela ganha o brugelinho, o INSS fica pagando durante 6 meses o salário dela. Entendeu? Então, quando você paga uma MEI, você está contribuindo para o governo, para o INSS. Então, você vai ser assegurada quando você precisar. Então, isso é um caso de necessidade. Então, você vai ter 6 meses para se dedicar ao seu bruguelo e o INSS vai pagar esses 6 salários para você. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Legal. Aí vem, olha as vantagens. Criação de um CNPJ. Quando você cria um CNPJ, você consegue comprar os produtos no preço de revenda. Por exemplo, se você for comprar no CPF, por exemplo, um saco de arroz custa, vamos lá, R$60. Se você for comprar no seu CNPJ, esse mesmo saco de arroz custa R$50, R$52, R$53. Então, quer dizer, você consegue baixar o valor. E outra coisa, viu? Muitas vezes até bem menos que isso. Porque, geralmente, o valor de revenda, você consegue comprar um produto com 40% mais barato. 40% mais barato. Então, o valor do arroz, que custa R$50 o saco, custava, né? Que agora 5 quilos já está R$54. Mas só um exemplo aí para você. Tá?
Então, digamos que eu vou aumentar para ficar mais na realidade. Um saco de arroz custa R$100, quando você compra, por exemplo, ele pelo seu CNPJ, esse saco de arroz desce para quanto? R$60, R$70, por exemplo. Observe que você tem, é o valor que você vai ganhar na hora da revenda. Entendeu? Então, quer dizer, além de você emitir nota fiscal, você ter um CNPJ, você pagar o seu INSS, tá? Ainda dá direito à aposentadoria, ainda dá direito também a você assinar a carteira de uma pessoa, tá? Por exemplo, a Kawane pode assinar a carteira de uma outra pessoa, né? Então, existe, pessoal, vários benefícios que você tem em ter uma MEI. Você pode, por exemplo, pegar um empréstimo no banco, tá? Esse empréstimo com juros abaixo. Por exemplo, um empréstimo para um CPF, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Física, né? É a pessoa física, o CPF. Digamos que os juros é 6%, você pede um empréstimo como se fosse a sua empresa pedindo, ou seja, utilizando o CNPJ, aquele mesmo juro que era de 6%, desce para 4%. Então, você consegue, por exemplo, né, esse valor aí a mais. Aliás, a menos, né, um descontozinho a mais. Certo? Então, pessoal, existem vários benefícios de você criar uma MEI. Eu, particularmente, já criei MEI, tá? Inclusive, quando eu tinha loja, a MEI era no nome da minha esposa, tá? Porque eu tinha saído da outra empresa que eu trabalhava e eu tinha 6 meses de seguro-desemprego. E se eu criasse a MEI no meu CPF, eu perdia o direito a esses 6 meses de seguro-desemprego. Foi o que eu fiz, criei no da esposa, porque eu recebi os 6 meses de seguro-desemprego. E ela também, quando a nossa blogueirinha nasceu, ela ficou 6 meses recebendo o auxílio maternidade também, tá? Então, quer dizer, existem vários benefícios mesmo. Eu aconselho o seguinte, por exemplo, Givaldo, se a mãe dele não criou uma MEI ainda, cria, tá? Viu, Givaldo? Porque em qualquer momento, por exemplo, sua mãe, por exemplo, teve algum problema de saúde, que Deus o livre, não está conseguindo trabalhar, vai no INSS, tá? Vai no INSS, claro, vai fazer uma perícia para ver se realmente ela está apta a trabalhar. Não estando apta a trabalhar, o INSS paga o auxílio doença, tá? Professor, Oi. como se cria uma MEI? Eu vou mostrar hoje para vocês como se criar uma MEI, tá? Mostro já já. Você pode criar no seu celular, você pode criar no seu computador, tá? Outra coisa, viu, que eu ia falar e terminei pulando. Existem várias modalidades de empresa. A MEI, ela vem para desburocratizar. Isso quer dizer que você cria a MEI. Você mesmo pode criar a sua MEI. Se você não quiser criar, procura o Sebrae. O Sebrae vai criar, não vai lhe cobrar nada por você criar uma MEI, tá? Se você for criar outra modalidade de empresa, qualquer outra modalidade de empresa, você vai ter que procurar um escritório de contabilidade. E aí vem todo o processo burocrático. Então, a MEI você já cria agora, você já tem o seu CNPJ agora, você já tem o seu certificado de MEI agora, ou seja, está tudo prontinho, toda a documentação já está pronta. Se você for criar qualquer outra modalidade de empresa, demora de 2, 3 meses para a sua empresa ser liberada e você começar a comercializar. Isso sem falar que, mais ou menos, você vai gastar para abrir outro tipo de empresa R$2.500, R$3.000 para você abrir uma ME, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, a burocracia é grande e o gasto é grande. Se você criar uma MEI, você não paga nada, você não tem imposto para você ter ela, tá? Qual é a sua obrigação de você criar uma MEI? Vou clicar aqui, tá, pessoal? Já para ir agilizando. Qual a obrigação que você tem de criar uma MEI? Uma vez ao ano, tá? Você vai aqui no portal do empreendedor, que é o site que regulamenta, tá? Você vai abrir, vou compartilhar aqui com vocês. Vocês vão baixar um formulário. Esse formulário você vai registrar, cadastrar todos os produtos que você vendeu, todos os serviços que você fez, tá? E vai enviar para eles. Mas tem que estar ligado, não pode ultrapassar R$81.000, certo? Inclusive, eu recomendo o seguinte, por exemplo, Givaldo,
está fabricando bolos. Então, vender um bolo, vai lá numa tabelazinha do Excel, ou do Word, ou no papel e anota. Bolo, fulano de tal, R$10, R$12, R$15. Vai anotando tudo, porque quando chegar no final do ano, você vai saber de tudo que você vendeu. Você vai saber qual foi o seu faturamento, então você vai saber absolutamente de tudo, tá? É a obrigação que você vai ter. Além, claro, de pagar um boleto mensal, que é a sua contribuição social, que é o INSS que você está pagando, que é o valor de R$58 por mês, tá? Então, R$58 é a contribuição social que você está fazendo e, claro, que vai lhe dar direito à aposentadoria, tá? Lá no final. Então, quando você... Isso daqui eu vou mostrar para vocês como criar, tá? Quando vocês já têm uma MEI criada, é só você vir aqui, ó, clicar em serviços, e esse serviço, claro, vai colocar o seu usuário e senha. Você vai poder, por exemplo, baixar boleto, fazer declarações, vai fazer tudo isso, tá? Para quem não é cadastrado, tá? Para quem não é cadastrado, vai clicar aqui em formalize-se, ó, formalize-se, tá? Professor? Oi. Oi. Professor, eu não estou entendendo o que você está falando. Estou escutando, não. Mas eu acho que é algum probleminha aí na sua internet, Cauane. Tá? Pessoal, vocês estão entendendo ou só a Cauane que não consegue ouvir direito? A minha Eu um pouco mais. Não entendi. Falaram aí 3 pessoas ao mesmo tempo, eu não entendi. Eu estou Tá entendendo. gravando um pouco, mas é pra entender. Professor? Oi, Cauane. Cauane, tá me ouvindo, Cauane, agora? Oi, professor. Cauane. Oi, Você está me Cauane. escutando? Eu estou escutando, Cauane, perfeitamente. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para Cauane. Professor, para me fazer a MEI, obrigatoriamente eu já tenho que ter o CNPJ, né? Não, Cauane, não. A MEI é exatamente você criar o CNPJ, Cauane. Na MEI você já cria o CNPJ, tá? Ai. Uhum. Você já cria a empresa diretamente. A MEI é uma empresa que você está criando. Então, quando você está criando essa empresa, você já está criando um CNPJ. Entendeu? Entendi. Pronto. Então, olha só, o que é que eu aconselho, pessoal, na hora de criar uma MEI? Tudo tem direitos e tem obrigações também. Então, você vai ter que se inteirar. Outra vantagem que eu esqueci de falar para vocês, tá? Se você tem uma MEI, você pode ter suporte do Sebrae, tá? Por exemplo, questão organizacional, como organizar finanças, como fazer vendas, como atingir um número maior de clientes, como investir. Você tem todo esse aporte lá do Sebrae também, tá? Então, olha só. Se eu quero criar, obviamente eu vou aqui em Formalize, mas vamos dar uma lida aqui no que nós podemos criar. Primeiro, olha só, quando eu crio uma MEI, quando eu vou criar uma MEI, existe uma atividade que eu vou exercer. Então, se vocês observarem aqui, todas as atividades que vocês imaginarem, nós temos aqui, tá? Ele está por ordem alfabética, armador, antiquário, artesão, todas as atividades, é pedreiro, é carpinteiro, tem a parte de vendas, claro, de você comercializar, aí tem que procurar aqui qual é o produto ou o serviço que você oferece, e aqui você vai ter que declarar, tá? Ou seja, você vai ter que informar para o governo qual é o produto ou qual é o serviço Olha que você isso, vai tem fazer. bolo, professor. Tem, com certeza. Eu acho que já passou aqui, Boleiro, vamos procurar aqui, boleiro. Carregador por ordem alfabética. Aqui, boleiro. Boleiro ou boleira, biscoiteiro independente. Olha lá. Tá? Então tem tudo, tá? Tem tudo mesmo que vocês imaginarem. Borracheiro, bordadeiro, ditador. Então, o que vocês imaginarem tem aqui. Todas as áreas mesmo possíveis tem aqui, Comerciante de disco, comerciante de cosméticos, como eu dei a ideia ali para Cauane. Então, tem tudo, comerciante de brinquedo, de bicicleta, de bebidas,
de artigos usados, o que vocês imaginarem tem aqui, tá? Comércio de eletrodoméstico, de embalagens, ó, Givaldo aí, ó, seu pai aí que comercializa embalagens, né? Olha lá, ó. Equipamento de telefonia, pessoal, tem tudo, tá? É só você procurar por ordem alfabética, ok? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, porque ele já volta direto para cá, tem para onde? O que é ser uma MEI, tá? Observa que ele até já explica aqui, ó. Se você quer começar um negócio ou já trabalha por conta própria e fatura até R$81 mil por ano, você pode ser um MEI, ou seja, um microempreendedor individual, ok? Aqui ele dá um exemplo ó, da Heloísa, que é fotógrafa e tal, então ela trabalha por conta própria, então ela criou uma MEI. Aí vem explicando, pessoal, aí tudo sobre MEI e tal, você pode clicar aí nessas resoluções aqui para ler um pouquinho, tá? Tem até curso à distância de microempreendedor individual, ó. Tá vendo? Ó? Bem legal aí. Deixa eu voltar aqui novamente, porque toda vez tem que formalizar. Vamos lá. Quais são os seus direitos e obrigações? Vou clicar aqui em quais são os direitos e obrigações. E olha aqui, pessoal, basicamente tudo que eu já falei para vocês. Você terá um CNPJ quando você criar, você poderá vender para o governo, você vai ter créditos no banco, você vai poder emitir nota fiscal, você praticamente baixa o custo mensal de tributos, acesso ao apoio ao SEBRAE, aí vem os direitos e benefícios previdenciários, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte para a família. Tem aqui ó, as vantagens. Inclusive, pessoal, olha só, viu? Às vezes as pessoas querem abrir uma empresa e acham que é só abrir um ponto comercial, vender que vai ficar rico, vai dar dinheiro e tal. As coisas não são bem assim, não, tá? Quando se fala aqui, ó, terá acesso a produtos e serviços bancários como crédito, por exemplo. Digamos, eu criei uma MEI hoje e eu já posso ir lá no banco pedir um empréstimo. Pessoal, as coisas também não é tão fáceis não, tá? O que é que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar em uma palavrinha chamada de score. Já ouviu falar em score? A escrita é S-C-O-R-E, score. Daniel já ouviu falar? Mais alguém já ouviu falar? Já o senhor falou naquele dia. Pronto. Então, pessoal, ó, como eu já falei, vou só dar uma recapitulada aqui. O score é uma pontuação que nós ganhamos quando nós movimentamos dinheiro, ou seja, é o nível de credibilidade que nós vamos ter junto ao comércio. Então, para uma empresa conseguir crédito, por exemplo, ela vai ter que movimentar dinheiro, ela vai ter que movimentar o CNPJ dela. A mesma coisa somos nós. Se nós queremos ter um crédito no comércio, por exemplo, você pedir um cartão de crédito e você conseguir, por exemplo, um cartão de crédito, você ir numa loja de carro e financiar um carro, por exemplo, você só consegue se você tiver o seu score de médio a alto. Se o seu score estiver baixo, você não vai conseguir, tá? Como é que eu faço para ganhar score? Eu tenho que usar o meu CPF. Ou, se for empresa, você tem que usar o seu CNPJ. Como é que faz para usar? Quando você vai ali no mercado, que a moça pergunta, moço, quer colocar o seu CPF na nota? É isso daí que você tem que fazer, tá? Coloca aí o CPF na nota, aí você coloca o seu CPF na nota, consequentemente seu score aumenta e aí você vai ter um crédito maior o score da minha mãe é 800 e alguma coisa, tá quase nos 900. Que bom, Daniel, que bom. O meu tá, acho que quase 700, o meu, tá? Então, quanto mais alto, melhor. Por exemplo, a mãe do Daniel, se ela pedir um cartão de crédito, é aprovado de imediato, porque o score dela tá muito alto, porque o score vai de 0 a 1000, tá? Então, ela está chegando quase no teto lá. E isso é muito importante, tá? E para isso, você tem que usar o seu CPF e tal. Pessoal, aí que vem explicando mais coisas, tá? Porque a DAS é uma guia que você vai pagar, ou seja, é o boleto que você vai pagar, que é a contribuição mensal, tá vendo? Ó? Que é no valor, por exemplo, se eu clicar aqui, a contribuição, ela gira em torno de R$58, tá, pessoal? É porque tem às vezes uma diferençazinha por questão de
de faturamento. Deixa eu ver aqui. Ó, quanto você paga? Pagamento da DAS, o MEI automaticamente paga R$ 5,00 de INSS, aliás, de ISS. ISS é Imposto sobre Serviço, se a atividade for de serviço, e R$ 1,00 de ICMS se for comércio ou indústria. E 5% do salário mínimo para o INSS. Bem legal isso daqui, bem baixo mesmo. Tá? Quase você não paga imposto. Aí vem muitas explicaçõezinhas aqui, tá? Ó, como é que faz o pagamento online, tá? Deixa eu ver aqui se ele... Olha aqui, ó. Deixei de pagar, posso parcelar? Se você pode parcelar os débitos da meia entrada, a solicitação pode ser feita a qualquer momento. Você pode dividir em até 60 vezes com parcelas mínimas de R$ 50,00, por exemplo. Ele vem explicando, pessoal, um monte de coisinhas aí, tá? É bom, por isso que eu digo, antes de fazer, é bom ler tudo isso daí, para entender melhor como as coisas funcionam, tá? O que eu preciso saber antes de se tornar o MEI, por exemplo, ó, ele vem explicando aqui o que é tornar-se um MEI. Ó. Cadastro no portal do Serviço do Governo Federal, ou seja, vai precisar fazer um cadastro aqui primeiro, para depois se formalizar, para depois criar a MEI, tá? Antes você já criava direto, quando eu criei a primeira vez, já vinha direto para cá, não tinha essa plataforma do governo. Aí vem aqui, ó, dados pessoais, RG, título de eleitor, declaração de imposto de renda, se tiver, se não tiver não precisa, dados de contato, endereço residencial, dados do seu negócio, tipo de atividade econômica realizada, forma de atuação e local onde o negócio será realizado. Observe, pessoal, que é só esses 3 tópicos de informações que você deve inserir para se criar uma MEI, tá? Basicamente isso daqui. Vou voltar mais uma vez aqui. Vamos lá, formalize, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Soluções para você começar bem, tá? Aqui ele vai dar dicas, por exemplo. Tem até cursos que ele vai dar aqui, tá? Ó, começar bem, são palestras e oficinas. Aprender a empreender ajuda você a desenvolver. Na verdade, são cursos, palestras que você vai ter. Ó, curso microempreendedor individual, descubra direitos, benefícios e obrigações. Só é clicar aqui, ó. Tá? Faz um cursinho antes aí, é só umas aulas online que você faz para ter direito a isso, tá? Só um detalhe, pessoal, a gente não vai chegar a criar de fato, tá? Porque isso aqui, ó, é o Sebrae, tá vendo que ele direciona aqui para o Sebrae. A gente não vai chegar a criar de fato, porque eu não vou criar uma empresa, só em eu criar a empresa eu já tenho um boleto a pagar, que é de R$ 58,00. Pessoal, quem é que não pode criar uma MEI? Tá? Quem não pode criar uma MEI é uma pessoa que já tem a carteira assinada, tá? Não, se você já tem carteira assinada, você não pode criar MEI. E também se você for um funcionário do município ou do governo concursado, por exemplo, né? Ou seja, servidor público, melhor dizendo, não pode, tá? Ok, pessoal? Estão entendendo aí? Tem alguma pergunta a fazer? Não. De boa, né? Tranquilo. Pessoal, dei uma estudada em tudo isso. O Givaldo quer saber, e agora, como é que eu faço para criar uma MEI aqui para minha empresa, né? Ah, sim, Felipe. Menores de 18 anos não pode não também criar MEI, tá? Então tem que ser maior de 18 anos também. Bem colocado aí. Pessoal, tô aqui, ó. Formalize-se. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa, Cauane, aí, viu, no seu computador, no seu celular. Vamos lá, mas pode mandar texto aí, se for o caso. Então, cliquei, pessoal, em formalize-se, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, você vai ter que criar uma conta, ou seja, você vai clicar aqui, ó, e aí, por exemplo, eu vou validar o número do CPF, vou usar o número do CPF. Pessoal, você vai colocar o seu CPF, nome completo e vai continuar, tá? Ele vai pedir uma senha. Deixa eu ver aqui. Vai clicar em avançar. Você vai cadastrar uma senha. Observe que tem aqui, ó, dados cadastrais. Aí validar dados, habilitar cadastro. Esse habilitar cadastro é um e-mail que ele manda para uma mensagem que ele manda para o seu e-mail, que você clica lá, aí cadastra a senha, beleza. Fez essa parte aqui,
Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Fez esse cadastro aqui, foi olhar no seu e-mail, validou. Isso é um cadastro simples, tá, pessoal? Aí você vem aqui e coloca o seu CPF. Tá? Colocou o seu CPF e avançar. O que é que ele vai fazer? Pedir uma senha. Tá? Entrou, pronto. Aí agora é só você fazer um outro cadastro que é os dados pessoais, que é os dados da sua empresa. Tá? Apenas isso. O link é esse. Qualquer coisa vocês podem até anotar aqui, ó. portaldoempreendedor.gov.br. Tá? Fez esse cadastro, lá no final ele vai jogar a mensagem que a sua empresa foi criada, já pede para imprimir o seu certificado de MEI, que é um documento, uma folha, dizendo lá que você tem uma empresa, tá? E que a sua empresa se chama tal, que tem o CPF, aliás, tem o CNPJ tal, todos os dados da empresa. Que ela comercializa isso, que ela comercializa... Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês o que é um certificado MEI. Esperar aqui a entrada de alguém. Andresa, chegou cedo. Olá, Andresa, quanto tempo? Chegou cedo hoje, não foi? Oi, professor. Andresa. Vamos lá, pessoal, olha só. Quando você termina de criar a sua empresa, você vai imprimir esse documento aqui, ó. Você vai imprimir esse documento aqui, ó, certificado de condição de microempreendedor individual, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui uma nova guia aqui para vocês poderem. Olha lá, deixa eu ver se tem aqui, ó, botar um zoom aí. Então, observa que ele dá lá, ó, o nome da empresa, o nome do empresário. Aí vem aí nome fantasia, pessoal. Nome fantasia, o que é o nome fantasia? Pessoal, nossa empresa, ela tem um nome fantasia e ela tem um nome que é chamado de razão social. Tá? Em algum ponto aqui ele aparece. É no nome da empresa lá em cima, que é a razão social, primeiro nome. Primeiro, nome fantasia é aquele nome que vai para a fachada da loja. Por exemplo, Microcamp é o nome fantasia. Tá? Razão social, o que é uma razão social? Ou, propriamente dito, o nome da empresa. Já explico, Felipe. Uma razão social geralmente está ligado ao seu nome, ao nome por exemplo, Jadiel, Lúcio, Comércio de Serviços de Tecnologia, por exemplo, é o nome da minha empresa. Por exemplo, a empresa que eu tinha, né? E o nome fantasia era, por exemplo, Suprimática. Então, quer dizer, são dois nomes que você vai ter que pensar aí, ok? Você vai ter que declarar o capital social. O que é o capital social? Qual é o valor que você está abrindo a empresa? Aí você tem que declarar também, tá? Aí você vai declarar qual é a sua ocupação, o que é que você vai vender. Então, assim, vai ter que fazer toda a declaração bonitinha, declarar o que é que você está vendendo. Quando você for, por exemplo, comprar a um servidor, aliás, a um fornecedor, por exemplo, você abre um mercadinho, aí você vai comprar Asa Branca, Andrade e tal, eles vão pedir esse documento aqui, ó. Aí você dá uma cópia desse documento que é para eles fazerem um cadastrozinho lá de e-mail, tá? Os cadastrozinhos já da empresa, ok? Felipe perguntou aqui o seguinte, para se criar uma MEI é preciso de um plano de negócio? Felipe, para se criar uma empresa, para você montar a empresa precisa de um plano de negócio. Mas para criar uma MEI, não. A MEI você está criando uma empresa, mas não ela, de fato, ainda o físico. Mas o plano de negócio, como foi explicado para vocês, ela serve para você antecipar como é que a sua empresa ela vai funcionar. E se você, claro, vai ouvir que horas vai ser a prova, Josias, assim que a gente terminar aqui esse conteúdo e revisar, tá? Então, se você vai lá para o Sebrae, claro, para que serve o plano de empresa? Aliás, o plano de negócio, para você antecipar como é que vai ser a sua empresa. Apenas isso, tá? E aí, claro, o Sebrae pode lhe ajudar na montagem desse plano de negócio e tal. Mas não que, para você fazer o que eu mostrei agora, criar o seu CNPJ, não precisa você anexar nenhum documento de plano de negócio, não. São duas coisas independentes, tá? São duas coisas independentes.
Pessoal, entenderam aí essa questão de MEI, para que serve, como criar? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, eu creio que não. De boa? Tranquilo. Pronto. Então, assim, eu aconselho, sim, no caso do Givaldo, tá? E no caso de todo mundo que precisar, que exerça alguma atividade remunerada, que possa criar uma empresa, trabalhar de forma legal, né? Por exemplo, na loja, quando eu tinha loja, tudo que eu comprava era na nota fiscal. Tudo que eu comprava era nota fiscal, tá? Cauane colocou o seguinte: professor, eu lembro que uma vez eu vi um caso de uma loja que tinha vendido algumas roupas com a numeração errada. E as pessoas queriam trocar, mas elas não permitem. Daí os donos afirmaram que sem a nota eles não poderiam trocar. E os clientes afirmavam que não tinham recebido a nota. Daí foi parar na televisão e quase chegaram lá. Quando chegaram lá na loja, não estava emitindo nota fiscal, estava sem internet. Pessoal, para vocês verem o problema, tá? Virou caso de justiça. Foi até bom, Calando, muito bem você ter me lembrado isso. Pessoal, o governo, ele está colocando aí o seguinte: uma mercearia vai ter que ter um computador, vai ter que ter um certificado digital e vai ter que vender no cupomzinho fiscal. Não tem para onde. Eu coloquei um mercadinho e tal, eu não estou vendendo assim. Uma hora vai chegar uma fiscalização, tá? Vai chegar uma fiscalização e aí, meu amigo, já era. Você vai, o que você achou que estava tendo lucro vai se tornar prejuízo, tá? A vantagem de você vender com notas. Por exemplo, quando eu tinha minha loja, vizinho à minha loja tinha um depósito de bebidas. E o cara lá era assim, por exemplo, tem uma promoção de bebidas no atacadão. Ele ia lá e comprava um caminhão de bebidas, por exemplo. Tá? Só que ele não comprava na nota fiscal assim, para revenda, ele comprava como cliente, ele não comprava como revenda. E botava lá na loja dele para vender, para ganhar dinheiro. O negócio dele era ganhar dinheiro. Mas ele tem empresa registrada, tudo. Só que, claro, comprava aos fornecedores normal e ia mesclando com esses produtos assim, tá? Então, só um dia eu cheguei, depois do almoço, eu fui comprar uma água lá. Quando eu cheguei na porta, já tinha um policial, disse: pode não entrar. Aí eu digo: tem coisa errada aqui. Quando eu olho, o carro da Secretaria da Fazenda. Chegaram lá e diziam: cadê a nota fiscal dessa bebida? Mas não sei não, certo? Cadê a nota fiscal? Saíram procurando, aliás, exigindo nota fiscal de bebida por bebida. Resultado, não apresentaram a nota fiscal, de algumas bebidas, umas ele tinha, outras não. A multa, juntando multa com o valor para ser pago de imposto que estava sonegando, girou em torno de R$90 mil. Então, foi R$90 mil que ele, claro, está pagando ainda, porque um valor desse não é exigido, por exemplo, à vista. Cria-se um débito, divide lá em 1 ano, 2, 3 anos, mas vai ter que pagar tudo aquilo que você estava sonegando. Porque quando você compra um produto e você não emite nota, isso é chamado de sonegação de imposto. Olha o que aconteceu com a Rua do Sol, não sei se foi no início do ano ou no final do ano passado. Tá? Pegaram lá pessoas que estavam sonegando imposto há 12 anos. E o que é se sonegar imposto? Não emitir nota fiscal. Porque quando emite nota fiscal, já é gerado o quê? Imposto. E eles não estavam fazendo isso. Por isso que a Rua do Sol vende mais barato. Oi, pode falar. Meu pai trabalhava na Rua do Sol e eu já estava ligado como é que funcionava o esquema todo de lá. Tá ligado? Então, aí, meu amigo, um dia a casa cai, o cara vende hoje, dá certo, vende amanhã, dá certo. Então, existe essas vantagens aí. Tá? De você ter uma empresa legalizadazinha, bonitinha. Tá? Aí, olha só, para finalizar aqui, pessoal, a MEI, por exemplo, ou melhor dizendo, as MEI, que são os microempreendedores individuais, eles correspondem a 99,5% dos empreendedores que são registrados. Aliás, deixa eu formular aqui. De todas as empresas que são registradas no Brasil, só MEI corresponde a 99,5% de todas as empresas.
tá? Ou seja, a maioria das empresas no Brasil, grande maioria, né, corresponde a 99% das empresas abertas no Brasil. Isso o cara que vende cachorro-quente, o cara que vende, inclusive, algumas empresas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é vendedor de uma distribuidora de peças de moto, tá? Aquelas distribuidoras de peças de moto. E algumas empresas não estão nem querendo vínculo trabalhista. O que é que ela faz? Você quer ser meu vendedor? Quero. Então, crie uma MEI e venha prestar serviço à minha empresa, tá? Nesse caso, Felipe, o que é que acontece? Empresas pequenas, não. Essas distribuidoras, elas são enormes. Só que o que é que ela quer fazer? Ela não quer ter um vínculo empregatício com o cara. O que é que ela faz? Por exemplo, se eu vou ser vendedor dela, se ela fosse criar um vínculo empregatício comigo, teria que registrar a carteira, teria que pagar todos os impostos, teria que pagar 13º, teria que pagar férias, pagar tudo, meu amigo. E quando ele não quisesse mais o meu serviço, ainda teria que pagar a multa rescisória do FGTS. Aí agora o que é que algumas distribuidoras estão fazendo? Jadiel, você quer ser meu vendedor? Quer. Crie uma MEI e a MEI você vai prestar serviço a mim. Porque o que acontece? Como é que eu vou colocar aqui para vocês? A distribuidora vai pagar o serviço a outra empresa, que sou eu, e não o meu salário. Por exemplo, o que é que a Globo está fazendo agora com a demissão de atores, de apresentadores? Exatamente isso. Só que, claro, não é MEI, porque o valor lá ultrapassa no mês só já ultrapassa a MEI, mas é outra modalidade de empresa que está prestando serviço à Globo. Então, um ator que ganhava, por exemplo, que tinha uma assinatura de carteira, um exemplo de 100 mil reais por mês, um exemplo, tá? E quando saiu teve que pagar uma fortuna, o que é que a Globo faz? Não, você vai abrir uma empresa e você vai prestar serviço à Globo. Então, eu não vou ter que lhe pagar férias, eu não vou ter que lhe pagar 13º. Por exemplo, gravou uma novela, o cara não tem nenhuma novela para gravar, mas a Globo continuava pagando, porque era registro em carteira, né? Agora não, terminou de gravar a novela, por exemplo, não tem mais nenhum trabalho naquele momento, por exemplo, você vai passar 3, 4, 5 meses sem receber, até que você volte a trabalhar de novo em alguma gravação. Então, as empresas estão fazendo isso, tá? Continuando aqui, 52% dos microempreendedores individuais são compostos por empresas familiares, ou seja, a maioria das pessoas que criam MEI são empresas familiares, por exemplo, tipo o Givaldo, né, que é uma fábrica de bolo, mas está em casa, o cara que tem um mercadinho, tá, que trabalha ele, a esposa, as filhas, empresa, né, o cara que vende cachorro-quente, o cara que vende quentinha, né? Então, são empresas familiares, então 52% das MEIs são familiares. 27% do PIB brasileiro vem de MEI. Todo mundo sabe o que é PIB? Hein, pessoal? Todo mundo sabe o que é PIB? Eu não sei. O pessoal tem que assistir jornal, o pessoal tem que ler de tudo. Pessoal, PIB quer dizer Produto Interno Bruto. É a soma de tudo que o Brasil produz. Exatamente, Cauã, valeu. Então, é a somatória de tudo que o Brasil produz. É chamado de Produto Interno Bruto. Então, tudo que o Brasil produz, 27% vem só das MEIs, para vocês terem uma ideia. Né? Você vê a importância do que é ser uma MEI. 60% da massa salarial vem de MEI, 21,1% do faturamento do comércio nacional vem de MEI, ou seja, mais de 37 milhões de pessoas criaram as MEIs, ou têm MEIs criados. E isso, detalhe, esses dados não estão atualizados, eu procurei ali algum dado bem atualizado, mas eu não encontrei. Esses dados não é desse ano, tá? Então, por isso. Mas eu creio que hoje esse valor esteja imensamente maior. Tá? Por exemplo, 37 milhões, nada, tem mais que isso hoje. Ok, pessoal? Esse é o último slide aí. Vamos lá, agora a hora da gente tirar dúvida. Vamos lá, perguntas, por favor. Vamos lá, dúvidas. Vamos lá.
Professor, Sim. só fico com uma pulga atrás da orelha em relação ao MEI. Tipo, caso eu queira, eu vou, não vou mais trabalhar com a minha empresa e tal, esse negócio, eu vou parar de fazer tal coisa. Eu vou ter que cancelar minha MEI, certo? Certo. E como Certo. é que é esse processo para finalizar a MEI? Você Você tem que pagar vai. alguma taxa para poder. Então, olha só, viu? Por isso que a MEI ela é desburocratizada. Se fosse uma empresa comum, você tem que ir lá no contador, pagar para o contador ir lá dar baixa na sua empresa, blá, 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 blá. Na MEI, não é assim. Por exemplo, eu já criei uma MEI que eu ia prestar serviço a uma empresa, aí foi quando eu vim trabalhar aqui. Eu criei a MEI num mês e eu fechei ela no outro. E basicamente, aliás, passei 2 meses só com a MEI aberta. E basicamente, como é que você faz? Você acessa lá aquele site, Portal do Empreendedor, não tem lá os serviçozinhos? Quando você clica lá em serviço, tem a opçãozinha, baixar MEI. O que é baixar MEI? Cancelar MEI. O que é que você vai ter que pagar para cancelar a MEI? Só o mês daquela contribuição. Por exemplo, só o mês dessa contribuição. Por exemplo, eu quero cancelar hoje, então eu vou pagar o boleto só do mês 9. Os outros meses, 10, 11, 12, 13, aliás, 10, 11, 12, janeiro e tal, não precisa pagar. Entendeu? Ah, tá. É totalmente desburocratizado. Entendi, valeu. Cauane, o pagamento da mês são boletos, então é mensalmente, é mensalidade, tá? Você vai pagar R$ 58 todo mês, que é a sua contribuição mensal para o INSS. Professor, Que é para ter benefício no futuro, né? Exatamente, Eduardo. Vamos lá, Felipe. se, por exemplo, eu for empreender com criação, sei lá, de algum programa, alguma coisa, vale a pena fazer uma MEI ou não? Com certeza. Se você vai desenvolver sites, programas, por exemplo, você vai desenvolver um site para uma empresa. A empresa, ela organizada, ela precisa de uma nota fiscal para dizer para onde saiu o dinheiro dela. Entendeu? Sim. Cauã colocou isso, Cauã. Até que a sua empresa exista, você vai ter a mensalidadezinha para pagar lá todos os meses. Tá? Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas, mais dúvidas, mais dúvidas. Tá todo mundo pronto já para a prova, professor. De Sim, vários que conversa, Cauã, eu considero algo primordial. Você quer abrir uma empresa? Nunca pense em abrir uma empresa ou começar um negócio de forma ilegal. Você já começa mal. Você pensa em abrir uma empresa que você quer, obviamente, faturar, que vai ser a sua fonte de renda, tá? Que você quer ganhar dinheiro, que você quer crescer e você começar ela de forma ilegal. Eu acho que não é o bom caminho, tá? Então, o caminho correto, ao meu ver, é exatamente você se legalizando. Como é que você vai se legalizar? Abrindo uma empresa, abrindo uma MEI. Tá? É como o ditado diz, né? Você vai colher o que você vai plantar. Exatamente, João. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas, pessoal? Professor, Pode ser dúvidas de outras coisas também, viu? professor, Oi, Felipe. Pô, em relação ao startup, que tem o Vale do Silício, tem algum outro motivo de não ter um Vale do Silício específico no Brasil sem ser a matéria-prima? repete aí, deixa eu ver se eu entendo a sua pergunta. Tipo, não tem um Vale do Silício lá nos Estados Unidos? Acho Sim, que é em São tem. Francisco. Aí, Isso. tipo, eles não criaram lá por causa da matéria-prima, que era o silício que tinha lá. Exato, exato. Aí, além desse motivo, tem outro para não ter um no Brasil ou em outro país? Então, cara, na verdade, assim, Vale do Silício é um nome único que é dado exatamente porque produziam o silício lá naquela região e as empresas se instalaram. Mas, como eu falei, no Brasil, por exemplo, existe 3 polos que dizem, ó, por exemplo, o Recife é o Vale do Silício Nordestino, entendeu? É o Vale do Silício Nordestino. Entendeu? Então, da região Nordeste, digamos assim, o Vale do Silício é Recife. Entendeu como é que Ô, funciona? professor, porque Deu para pode entender. ter, por exemplo,
em outros lugares, um vale, mas não tipo o Vale do Silício, mas com as mesmas características. Só que Exatamente. com um nome diferente. Não, já tem. Se você procurar na internet polo de tecnologia no Brasil, aí você vai encontrar os 3 principais polos de tecnologia. Recife, uma cidade no interior de São Paulo e, se não me falha a memória, Santa Catarina. Entendeu? Claro que ele vem com outro nome, né? Não vai vir exatamente com o nome Vale do Silício. É um nome único lá. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas, mais perguntas? Pode ser sobre os outros temas também, tá? Professor, como é que vai funcionar a prova de recuperação? Já vai aí, Divaldo. Vamos falar sobre a prova de hoje, né? Pessoal, a prova de hoje ela tem 10 questões, tá? Vale 10 pontos, obviamente. Ok? Dessas 10 questões, 2 apenas é de marca X. Deixa eu ver aqui, o Daniel colocou o seguinte aqui. Professor, como é que funciona aquele negócio que é tipo pagar a própria aposentadoria, que coloca dinheiro na conta? Previdência, Daniel, é a previdência, cara. Nós temos a previdência privada e nós temos a previdência pública. Previdência pública quando você é um concursado público, ou do estado, ou do município federal, e a previdência particular geralmente é de empresas, ou se você quiser, você pode pagar a previdência, o INSS, sem estar vinculado a nenhuma empresa, tá? Existe também essa possibilidade. Sim, aí a prova tem 10 questões. Dessas 10 questões, apenas 2 é de marca X, tá? Apenas 2 é de marca X. Todas as outras são abertas, para que vocês possam descrever. Agora, dentre essas abertas, tem aquelas que, claro, a resposta é uma resposta só, tá? Mas eu vou colocar uma ideia. Por exemplo, cite 3 coisas relacionadas a isso. Um exemplo. Cite 3 coisas relacionadas a coisa tal. Beleza. Existe 10. Então, existe 10 que eu passei para vocês. Vocês vão lá e colocam 3. Mas tem aquelas questões, pessoal, que são questões o que vocês devem falar do que vocês entenderam. Aí eu já posso adiantar o seguinte, eu fiz uma prova com a turma e a turma arrochou a pegar aquele conteúdo que tem no slide, conteúdo do livro e colocar como resposta. Anulei, teve gente que tirou 10 e eu dei 4, porque foram as respostas, as 2 de marca X e outras 2 que eu percebi que era uma resposta dele mesmo, não era exatamente o que estava no livro, né? Pronto, foi a nota que ele teve. Ah, professor, mas eu acertei todas. Como é que você sabe que você acertou todas, se as respostas eram pessoais? Ah, porque eu vi no livro. Pronto, já se entregou. Se entregou, meu Deus. Já se entrega, tá? Então, eu sei o nível de vocês, tá? Eu sei do que vocês são capazes. Então, não adianta pegar uma respostinha lá do livro, pesquisar na internet como algumas pessoas fizeram. Eu sei o linguajar que vocês usam nas respostas pessoais. Aí o cara coloca a resposta da bexiga lá que ele pegou na internet no livro. Eu vou cortar. Só adianto para vocês o seguinte, eu corto. Tá? Não adianta. Existem essas aulas online? Existe. Ah, você tem materiais aí? Tem. Poxa, o que é que custa você colocar o que você compreendeu? E você vai colocar justamente uma cópia daquilo que você viu na internet. Oi? Eu creio que uma coisa é você analisar os slides do livro e você pegar como base, né? E você falar com as suas palavras. E outra coisa já é você pegar a mesma frase que está no slide no livro. Não é isso, Rivaldo, que eu falo? Curiosamente, olha só, as vírgulas, teve um caso de 3 alunos, era a mesma resposta na questão, até as vírgulas estavam no mesmo lugar, entendeu? Mesma coisa. Claro, eu vou cortar, né? Obviamente, vou reduzir aí. A pessoa chegava no senhor, você chegava pro pessoal, porque a resposta é igual. O pessoal, a mesma pergunta, Mas aí eu coloco lá que é a resposta pessoal. Então, você pensou exatamente igual ao outro? Impossível, né? Vamos lá. Pessoal, mais alguma dúvida? Qual vai ser o horário da prova?
Agora, assim que vocês terminarem. Vocês vão ter 1 hora para responder. Ah, tá, beleza. E a prova de recuperação, eu quero saber essa. A gente marca outro dia. E o dia aí já é outra prova. São outras questões. Rapaz, eu vou sair pela Tá chorando. Pessoal, posso começar? Podemos começar? Pode. Deixa eu só preparar o link aqui, tá? Eu só preparo a oração aqui. Eu vi a cabeça da Eduarda agora. Opa! O Givaldo disse que ia fazer uma figurinha lá do... Cadê a galera das figurinhas, rapaziada? Cadê, pessoal? Manda a foto da cabeça do Eduardo. Deu tempo não, foi bem rápido. Eu ia falar logo, tá gravado. Tá gravado, O pô. professor lembrou? É mesmo, mas... Gosta no YouTube. 2 vezes já. Pessoal, o link da prova já está disponível lá. Só lembre do que eu falei. Não tentem se enganar respondendo questões pelo livro ou pelo slide ou pela internet, tá? Se isso acontecer, pode estar ciente que eu vou cortar. Ok? Pessoal, vamos juntar nossas mãos aqui para nós fazermos uma oração antes de fazer a... Aí pega aí vocês respondendo a mesma coisa, vai ser cortado os 2. Tá? Os 3, os 4 e assim sucessivamente. Ok? Ok. Pessoal, uma horinha para vocês responderem aí, tá? 1h15 acaba a prova. Ok? Eita. Tchauzinho aí. Boa sorte para todos. Tchau. 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 Tchau.